corra melhor, corra mais rápido. Como? Evitando interrupções. É isso que lasca a nossa vida de corredor. Quando a gente tem interrupções, seja em um treino ou em uma semana, aí vem problema, hein? Estou fazendo meu treino. O que a gente precisa? Manter a frequência, não só de passadas, mas do estímulo. Se a gente não mantém aquela frequência pelo tempo necessário, seja 50 minutos, 10K, 8Kzinhos, que seja, a gente não consegue gerar resposta efetiva para o nosso corpo, para a nossa evolução, para o nosso desempenho. E isso acontece quando acontece inúmeras interrupções. Seja uma dorzinha de barriga, seja alguém que apareceu no meio do caminho, seja um sinalzinho de lesão, seja vários outros fatores. Um temporal que está se fechando, relâmpago caindo. Vamos falar um pouquinho do prejuízo que nós temos quando somos pegos de surpresa ou negligenciamos algum fator e acabamos sendo acometidos por alguma interrupção, os prejuízos que nós temos e como evitá-las. Coisas que só Everson HMS fala aqui para você. Por isso, se você não foi inscrito no canal, você não tem noção do tanto de conteúdo top que você já perdeu. Mas nada está perdido ainda, ainda há tempo. Mergulhe aí nos conteúdos de Everson HMS, tem muitos conteúdos top para você. Se você estiver entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento, também sou artista. Estou buscando aí no futuro representar o Brasil, correndo acima de 20 por hora, abaixo de 3 por mil, nos 10K, 5Kzinhos agora de momento. Estou tendo resultados extremamente satisfatórios e a você sempre venho procurando agregar o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Agradeço a todos os meus patrocinadores, Botica Raiz, Dr. Gustavo Zawit Leite Lopes, Dr. Marcos Eduardo Giacomini, JF Sam, grande assessoria Pé de Vento, o Zé, o Marciel, que me dão suporte total aqui nas academias da minha cidade. Aos meus queridos e grandes campeões da equipe HMS, nossa equipe seleta HMS, sempre fazendo estouro, lives todos os dias com 2 dos integrantes, Ted Silva e Fabiano Lima, segunda e terça-feira às 8 horas da noite. Vamos pra cima. E agradeço a você também, né, que prestigia os conteúdos de Everson HMS. Bom, vamos tocar no ponto interrupção, né? O que acontece, cara? Quando a gente está fazendo ali o nosso treino, eu vou tocar no primeiro ponto que eu tenho certeza que você já passou, mesmo não te conhecendo. Mesmo que você tenha começado a treinar corrida ontem, isso você já passou alguma vez na sua vida. Você tá na rua e aí de repente você tá atrasado para alguma coisa, ou atrasada, né? E tipo, você começa a acelerar o passo. Na medida que você acelera o passo, o desconforto começa a acontecer no seu intestininho, né? Você sabe do que eu tô falando, isso, number 2. Aí, cara, putz, e agora? Tô na rua, nossa, que merda, literalmente, né? E aí você acaba, putz, tendo que se virar nos 30 pra ficar confortável, vamos falar assim, pra falar mais bonito, né? E aí, se você não tá numa periodização de corrida, tudo bem, você dá o seu jeito lá. Mas se você está seguindo um planejamento em busca de performance e isso acontece no meio do seu treino, não é que isso vai ser trágico no que tange o seu desempenho esportivo. Só que isso vai ser muito prejudicial. Sabe por quê? Porque foi o que eu disse inicialmente. A gente precisa dar continuidade no nosso treino. Começar e acabar sem interrupções. Porque o que é que a gente almeja? Almeja longa distância, correr sem parar por 5 km, por 10 km, por 21 km, por 42 km ou superior, como é o caso do nosso irmão Tej aí da equipe HMS. Se a gente tem isso como objetivo, a gente tem que fazer um planejamento, tem que respeitar o nosso corpo, os sinais do nosso corpo, de tal modo que possamos evitar ao máximo esse tipo de situação. E aqui eu só estou citando esse primeiro exemplo. Já já eu toco rapidinho nos outros exemplos. Mas como que a gente resolve esse primeiro exemplo? Eu tomei meu café da manhã, né? Depois fui fazer a minha oração, como sempre, né? E aí eu fui trabalhar no computador com os meus desenhos animados. Sou artista, desenhista, né, profissa. Se não conhece aí, coloca aí presenteartistico.com.br. Tem alguns dos quadros que eu faço. No Facebook tem muitos também dos meus portfólios. Vou deixar até na descrição aqui, ó, o link do meu portfólio completo. Se você quiser prestigiar os conteúdos de Everson, eu nunca mostrei, né, pra vocês. Fica a dica aí. Bom, e aí eu fui pro computador para trabalhar e me bateu aquela dorzinha de barriga. E aí foi onde eu tive esse insight. Fala, cara, quantas vezes eu já enfrentei isso no treino?
Quantas vezes o treino já me prejudicou por causa disso, cara? Fui, beleza. Quando a gente é pego por isso no treino, a realidade, já pontuei essa questão. Então vamos falar como a gente resolve isso. Sabe quando você está em casa e você tem essa dorzinha de barriga? Muitas vezes a gente está fazendo algo ali tão focado, está fazendo um trabalho ali, ou então está conversando com uma pessoa, não quer parar e interromper para ir ao banheiro, né? Quando o nosso corpo dá sinal. Sabe o que vai acontecer? A vontade vai passar e ela só vai voltar, sabe quando? Quando você estiver na metade da execução do seu treino. Pergunta por que eu sei disso. Cara, eu já falei isso algumas vezes e vou repetir. Existe um movimento natural do nosso organismo que se chama peristalsia, que começa desde o esôfago e vai para o intestino, que é nada mais nada menos do que a movimentação dos nossos órgãos para possibilitar que o alimento desça, mesmo que a gente não faça nada. Isso se chama peristalsia. Começa daqui, se a gente ficar quietinho, ele vai descer por causa dos movimentos peristálticos. Conforme a gente movimenta o nosso corpo, isso se acentua, isso torna-se mais acelerado. E aí é que tá, o intestino enche mais e aí você já viu tudo, né? Então, se você sentiu uma vontadezinha em casa, vá ao banheiro, sabe? Se esvazie para se garantir na hora do treino. Porque senão vai voltar na hora do treino e aí é um nhaca, porque vai interromper o seu treino, que a gente estava falando. Interrupções é trágico para nós que buscamos performance, porque elas, de forma cumulativa, vão nos prejudicar. Se a gente está interrompendo todo o treino por imprevisto, pô, né? Só que claro que elas não acontecem somente por causa disso, dor de barriga. Elas acontecem e às vezes você está na escolha do percurso. A gente também tem que saber escolher o percurso que a gente vai treinar, né? Porque de repente você está ali num determinado percurso, começa a passar muita gente, começa a passar muito carro e aí já atrapalha tudo, né? Também pode acontecer se de repente você está negligenciando algum dos pilares da evolução esportiva, descanso, treinamento bem feito, com biomecânica legal e alimentação, os 3 pilares aí. Pô, a possibilidade de você ser acometido por uma lesãozinha ali aguda na hora do seu treino é grande. Então as interrupções elas podem acontecer de várias formas e a gente precisa ao máximo evitá-las para que nós tenhamos uma sequência legal de treinamento. O que ferra nós corredores é exatamente isso, interrupções. Não necessariamente uma metodologia de treino em si como muitos pensam. Essa metodologia é top, fazer esse estilo de treino é que vai funcionar. Não. É a elaboração, sim, de um bom planejamento, sem aumento abrupto de volume, mas um estilo de treino, um estilo de vida, melhor dizendo, de rotina, que inviabilize esse surgimento de imprevistos ou interrupções, né? Porque é isso que acaba com a nossa rotina esportiva. Beleza? Pega essas dicas, assimile para a sua vida e vamos decolar. Focado, centrado. Hoje para tudo sempre.